Bom, no Dia Mundial de Combate à AIDS, né, foi celebrado no dia 1º de dezembro, a YouBook lançou um podcast documental que se chama Viver é um Escândalo, Vozes que o HIV não silenciou. Essa série, ela revisita 40 anos de história, de estigma, de ciência e resistência no Brasil. É um podcast narrado e roteirizado pela jornalista Nayara Cremasco e reúne 28 entrevistas, né? Então, assim, a gente convidou o psicólogo, né, influenciador digital carioca, o Guilherme Lima, para falar um pouquinho sobre a gente, porque ele trabalha e dedica, né, a sua atuação também ao atendimento de pessoas que vivem com HIV. E tá na linha para conversar com a gente. Cirilo, boa tarde, doutor Guilherme, tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem, e vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Guilherme, você foi um dos participantes do podcast? Isso, exatamente. Fui convidado para participar do podcast, não só como psicólogo, né, mas também como uma pessoa que vive com HIV. E, assim, é importante, não só, né, como foi no dia 1º, mas é importante que as pessoas conheçam esse podcast, conheçam um pouco mais do HIV, porque eu acho que tem muita gente que até hoje, né, passados aí, a gente está falando de 40 anos, né, tem muita gente que não sabe muito bem e ainda tem um monte de preconceito, né, Guilherme? Sim, infelizmente, de fato, sim, existe muita informação, né, a gente evoluiu muito em termos científicos do tratamento, inclusive de prevenção, mas infelizmente as pessoas ainda não acessam essas informações, né, as pessoas não têm informação. Ainda existe muito preconceito. Então, inclusive é muito importante ter esse espaço aqui, né, para poder falar sobre essa questão da HIV, das pessoas que vivem com HIV e com AIDS, porque ainda existe muito pouco espaço para ser dito, para ser falado, discutido sobre isso, né? Inclusive até questões mais básicas, de informações básicas, né, como da transmissão. Ainda tem pessoas, por exemplo, que hoje em dia acreditam que o HIV pode ser transmitido através de um beijo ou de um abraço, né? Quando na verdade a gente sabe que isso não acontece. Então, de fato, as pessoas estão muito carentes ainda de informação, né? Assim, eu não sei qual a sua idade, mas eu lembro que eu era muito jovem na época, quando a gente ficou sabendo do Fred Mercury, do Renato Russo, do Cazuza, e as pessoas tinham muito preconceito, assim, não pega aquele copo, né, porque pode passar no copo. Então, assim, coisas que já deveriam ter ficado para trás e que tem gente que ainda pensa assim, né? Exato. Esse imaginário social, né, o estigma que é herdado desde os anos 80, tá ainda hoje em dia, né? Então as pessoas de fato ainda têm uma ideia muito errada que está associada de fato a um preconceito, ao estigma, a uma visão das pessoas que vivem com HIV que de fato, inclusive gera muito, muito sofrimento em quem tem o vírus, né? As pessoas, justamente por conta de todo esse estigma, acabam vivendo mais solitários, na invisibilidade, sem poderem falar sobre a sua experiência, né? Porque justamente sofrem com medo de serem discriminadas. E a gente pensa assim, câncer, né, que é uma doença que hoje em dia a gente está convivendo cada vez com um maior número de casos. Ninguém nunca falou que o câncer pega. Por quê? Porque não é uma doença sexual. Então tem realmente esse peso do preconceito, né? Sim. Quando a gente fala do preconceito também, tem esse peso moral, né? Muito tabu relacionado à sexualidade. Então, de fato, é uma questão muito delicada. Mas, Guilherme, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, querido. Mas, como disse a Glaucia, né, o câncer é porque não se refere a sexo, né? E você vê que sexo, tudo que se refere a sexo... Não se refere a sexo e não se refere a sexo entre dois homens. Justamente. Pois e aí que tá a outra questão do preconceito, porque quando começou o mundo se assustou com o surgimento da AIDS e começou aquela coisa que só a AIDS era somente quem era homossexual.
E não é assim, né? Isso aí já foi uma forma, uma coisa que foi divulgada assim de início e que aos poucos as pessoas foram vendo que não é bem assim, não é somente homossexual que é afetado pela AIDS, não é, Guilherme? Exatamente. As pessoas LGBTs, né, são duplamente afetadas pelo estigma, por serem quem são e também por viverem com HIV muitas vezes, né? Só que existe uma questão muito importante, que é a seguinte: o HIV pode afetar qualquer pessoa, independentemente da sexualidade, né? Todas as pessoas são sujeitas a serem infectadas pelo HIV. Não é exclusividade de pessoas LGBTs, não, muito pelo contrário. Inclusive, tem nas pesquisas, né, que o maior índice de AIDS, não é nem de HIV não, é de AIDS mesmo, está em homens cis héteros, por exemplo, né? Justamente porque os homens héteros, muitas vezes, por exemplo, se acham imunes, né? Na verdade, nem tem ideia de que também podem se infectar pelo HIV. Ô Guilherme, eu creio que no início, quando surgiu o HIV, muitas pessoas ficavam assim aterrorizadas, assustadas com HIV, precisava ter de um apoio psicológico. Hoje já está menos isso, né? A pessoa que encara o HIV de outra maneira, né? Não fica tão abalada quanto antes ficava. Ou você acha que ainda as pessoas procuram apoio, socorro psicológico? Eu queria poder dizer que tá diferente hoje em dia, mas infelizmente não. Quando a gente fala do estigma, né, as pessoas que recebem o diagnóstico de HIV ainda recebem muito com um peso como se fosse uma sentença de morte mesmo, né? Embora a gente tenha avançado muito, a gente esteja em 2025, não mais nos anos 80, né? A sensação que se tem é que essas pessoas estão lá no passado, né? Então, ainda é motivo de muito sofrimento. Então, é um processo, né? Até a pessoa entender que hoje em dia existe um tratamento que é muito moderno, que é eficaz, que permite, por exemplo, que uma pessoa atinja a carga viral indetectável, ou seja, né, o vírus não é mais transmitido e essa pessoa vive de uma maneira saudável, com qualidade de vida. Mas, no primeiro momento, as pessoas recebem o diagnóstico, essa notícia, né, com muito susto, ficam muito assustadas. Então, de fato, é um processo até elaborar tudo isso, né? E ressignificar também, né? É porque as pessoas têm que se conscientizar de uma coisa, que HIV não é doença, HIV é apenas um vírus, né? Exatamente. Ia perguntar exatamente isso, porque eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Do que é o HIV, do que é a AIDS, como que elas se complementam, por que acontece. Isso tudo é explicado no podcast, Guilherme? Sim. Porque existe uma diferença enorme, né, entre HIV e AIDS. Como vocês comentaram aí, o HIV ele é o vírus, né? Não, as pessoas que vivem com HIV e que fazem tratamento nunca vão desenvolver a AIDS. A AIDS é a doença, né? Quando o corpo já está com a imunidade comprometida, quando o vírus vai avançando, a gente se chega no estágio de AIDS. Mas com o tratamento, isso não acontece, né? As pessoas não desenvolvem AIDS, ficam ali com HIV indetectável, sem transmitir e vivem de fato saudáveis. E daí a necessidade da gente estar cada vez mais falando sobre isso e esclarecendo isso, né? Tem essa importância também nesse trabalho do podcast. Exato, porque a informação é um ponto aí muito importante que ajuda, né, a desmistificar todas as ideias que muitas vezes as pessoas carregam, né, que estão ainda associadas lá, de novo, né, aos anos 80. A gente está em 2025, a ciência de fato evoluiu, mudou, a gente tem acesso a um tratamento que de fato é muito eficaz, é muito moderno e que permite que as pessoas vivam, né, tenham uma vida aí funcional, saudável, sigam uma vida normal, dentro de uma rotina normal. Mas deve ser complicado, né? Quando você recebeu o diagnóstico, Guilherme, como é que bateu isso? Eu levei um susto muito grande também, foi um choque inicial, né? Porque na época, lá em 2017, eu vivo com HIV há 8 anos, né? Isso foi em 2017. Eu também não tinha informação, né? Então, foi um processo pessoal, assim, gigantesco, para que eu pudesse também desconstruir as ideias que eu tinha, que estavam completamente erradas em relação ao HIV, né?
e entendendo de fato o que é a realidade hoje das pessoas que vivem com HIV, né? Que foge completamente desse estereótipo lá dos anos 80, dos anos 90, quando não se tinha tratamento, né? A grande questão é essa. Não se tinha tratamento naquela época que hoje a gente tem. Então é possível viver saudável, viver bem com HIV também. Mas, de fato, assim, foi um choque inicial e que, com o tempo, fui elaborando, entendendo, significando, interpretando, né? E tendo fincado realmente no que é a realidade hoje. Eu acho que depois do Magic Johnson, né, a cabeça de muita gente melhorou um pouco, né? Porque o mundo viu Magic Johnson com o vírus HIV e jogando basquete como ninguém. Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, tanto é que ele passou a chamar Magic Johnson, né? E jogou basquete durante muitos e muitos anos com o vírus e as pessoas vendo que ele era um cara forte, né? Normal, como qualquer outro cidadão, né? Exato. Isso aí acho que serviu. Figuras, né? Isso aí acho que ajudou. Ajuda muito, porque as pessoas criam, né, outras referências, né, do que é o HIV, assim, criam outros parâmetros. Então, tendo uma figura pública, né, assim, eu acho que por isso que é muito importante, inclusive, a gente falar sobre HIV, né? Eu sei que, enfim, cada um sabe da sua realidade, tem dificuldade de fato de se expor dessa maneira, né? Porque, enfim, o preconceito existe, mas a gente tem exemplos de pessoas aí que conseguem, né, tem na possibilidade de falar publicamente sobre o HIV, e esse é um movimento muito importante de desconstrução dos preconceitos, né? Para ajudar com que as pessoas consigam ver o que é a realidade hoje. Existem muitas pessoas que vivem com HIV. E se uma pessoa, vocês podem ter certeza, por exemplo, que vocês são pessoas que convivem com HIV, ou seja, vocês com certeza conhecem outras pessoas que têm HIV, ainda que vocês não saibam disso, né? Porque o HIV é uma realidade, né? Só no Brasil nós temos 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, com AIDS. Então, é uma realidade aí que está colocada e a gente precisa realmente acessar essas informações, a gente precisa falar sobre isso para desconstruir e criar até uma realidade, né, mais acolhedora às pessoas que vivem com HIV, né? Eu ia comentar que o Magic Johnson, né, tá aí, tá vivo até hoje, 66 anos, portador do HIV, não desenvolveu a AIDS, né, a doença, e tá aí, firme e forte, tocando a vida. Agora, você já era psicólogo quando você recebeu o teu diagnóstico? Eu era um estudante de psicologia na época, eu estava na faculdade. E foi muito interessante, assim, no sentido de que quando eu me infectei, quando eu descobri o diagnóstico, né, eu levei um tempo para poder entender o que era isso, assim, essa realidade, porque de fato é uma quebra, assim, com a vida que se tinha antes e com a vida que se passa a ter, né, depois do HIV. E aí isso me despertou o interesse em estudar realmente o tema. Então, com o tempo, eu fui fazendo pesquisas, fui trabalhando dentro da faculdade, até na Fiocruz, desenvolvendo pesquisa. A minha monografia foi sobre o HIV também, né, no contexto de revelação da sorologia em relacionamentos amorosos e sexuais. Então, com o tempo, fui me debruçando, e aí, quando eu me formei, eu não tive dúvidas que eu queria, né, seguir dentro da clínica, trabalhando, ajudando outras pessoas que também vivem essa mesma realidade com HIV. Eu creio que a questão da AIDS, né? A ciência evoluiu bastante, mas muito mesmo, do surgimento da AIDS para cá, e que se o pensamento da população, né, tivesse acompanhado essa evolução da medicina, não haveria esse preconceito. Vamos supor, o Cazuza hoje, por exemplo, o Cazuza não teria sido vencido pela AIDS se fosse agora, porque naquela época, no início ainda, ele acabou passando por aquilo tudo que ele passou, coitado, foi embora, nos deixou muito cedo, né? Nos deixou muito cedo, poderia estar até hoje aí. E você vê que do Cazuza para cá evoluiu muito o tratamento, a ciência, tudo, tanto que as pessoas podem conviver tranquilamente, normalmente, como qualquer outra pessoa com o HIV, que é apenas um vírus, é como um vírus da gripe, outro vírus qualquer.
entendeu? Exatamente. E mesmo usando o exemplo do Cazuza, né? Ele de fato, infelizmente, viveu numa época em que não se tinha perspectiva de vida, não existia tratamento, né? Era tudo muito novo. Então, mas mesmo nessa época, o Cazuza, ele fez um movimento de vida, assim, um movimento muito corajoso, justamente de dispor, de colocar a cara a tapa na sociedade, né? Para poder falar sobre o HIV, para poder já desde aquela época, mesmo sem o tratamento, tirar todo esse estigma, né? Tirar toda essa ideia preconceituosa que se tem em torno, não só do HIV, mas especialmente das pessoas que vivem com HIV, né? Porque é importante a gente lembrar que as pessoas que vivem com HIV são seres humanos, né? Sim. A gente não está lidando com um vírus, a gente está lidando com outras vidas. Então o Cazuza, nesse sentido, né? Ele teve uma atitude aí extremamente significativa que fez diferença, né? É verdade. Pra época e até pros dias de hoje, né? Ele enfrentou a doença de cara, ele não se sucumbiu, não desistiu, não se abaixou, vamos dizer assim, para a doença, né? Ele enfrentou. Eu não conheci o Cazuza, mas me parecia bem o jeito dele, pois né? Justamente. Tô aqui, isso que aconteceu e vamos nessa, né? Exato. E não só enfrentar não só o HIV, mas enfrentar a AIDS e enfrentar o preconceito da sociedade, das pessoas. Então é realmente um movimento aí gigantesco. Mas acho que o Cazuza foi muito acolhido, pelo menos pelos amigos, né? E acho que esse movimento que o Guilherme faz enquanto psicólogo e esse trabalho que ele faz, né, junto às pessoas portadoras de HIV, isso é muito importante, né, Guilherme? Esse acolhimento, muito, né? Muito. Olha, faz a diferença, tá? Uma pessoa que vive com HIV hoje, por exemplo, uma pessoa que acabou de descobrir o diagnóstico, né? E quando essa pessoa é acolhida, seja por profissional de saúde, seja por algum familiar, algum amigo, isso pode determinar como que vai ser a vida dessa pessoa dali para frente, né? Então é por isso que é muito importante a gente estar atento às informações que existem, se atualizar e olhar para as pessoas que vivem com HIV, de fato, como seres humanos que precisam de cuidado, precisam de acolhimento e que tem toda uma vida pela frente, né? Com o tratamento hoje, a vida continua e cheia de possibilidades. Então, essa questão do acolhimento, ela é fundamental, né? Fundamental mesmo, muito importante. Aí, então, Guilherme Lima, que participa do podcast, né? Viver é um Escândalo, vozes que o HIV não silenciou, essa série que vai revisitar aí esses 40 anos, né, do HIV e conversar com pessoas que fizeram e fazem parte dessa história, assim como o Guilherme Lima, que é psicólogo e atua com pessoas, né, portadoras do vírus HIV. Guilherme, alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, eu queria dizer agora para as pessoas que vivem com HIV, né? As pessoas que estão agora, de repente, vivendo há muito tempo já com vírus, ou que acabaram de descobrir o diagnóstico, quero dizer que existe muita vida pela frente, existe um tratamento aí que é muito moderno, muito eficaz e que traz essa possibilidade. Então, busquem ajuda profissional, busquem pessoas de confiança que estejam perto de vocês, porque existe de fato aí toda uma vida cheia de possibilidades para vocês. E, gente, busquem informação, acolham seus pares, porque isso é o mais importante. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conversar com você nas redes sociais, aonde que a gente te encontra? Tem meu Instagram, que é o @psi.guilima. Vocês me encontram lá. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer. Guilherme Lima. Obrigada a você, Guilherme. Um beijo, um bom final de ano e até a próxima, viu? Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. E quem quiser, né, ouvir o podcast, eu tô louca pra ouvir, porque eu acho que deve ser muito bacana. Tá lá na youbook.com. Você encontra lá o podcast com a participação do Guilherme, né, a narração da Nayara Cremasco, né, a jornalista, e muita gente também falando, né, sobre a doença, falando sobre a sua experiência. Bem legal, então, esse audiodoc. Viu, doutor Cirilo? Sim, a gente conversou com o Glaucia. Guilherme Lima, psicólogo, aqui no Tarde Nacional. Hora de música.